noite, gente. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, comecinho da Bíblia aí, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Moisés nessa noite. Nos diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Vamos orar. Senhor, como é bom estarmos em tua casa, como é bom estarmos diante do Senhor e podermos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Agora te pedimos, permitas que esta palavra caia em nossos corações e ela possa aí germinar e produzir coisas boas em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda não acabou. É o tema que eu quero que nós meditemos nesta noite. Gente, tem momentos da vida que parece que a nossa história ela fica assim meio nebulosa, fica meio difícil. E eu creio que era esse momento na vida de Moisés. Moisés está aqui com 80 anos de idade. Ele já faz 40 anos que se mudou para essa roça aqui, para esse deserto aí, para cuidar das ovelhas. E ele agora é pai de família, ele tem filhos, ele tem esposa, ele mora junto com o sogro. Já passou muito tempo. Meu tempo acho que acabou. Eu penso que Moisés pensava isso, 80 anos de idade. Ele, eu acho que imaginou Egito, tudo que eu já conheci agora não faz parte da minha vida. Às vezes a gente fica parecido com Moisés aqui, mas é justamente no deserto que Deus aparece para Moisés. Quando ele era mais jovem lá no Egito, ele era tido como filho da filha do faraó, foi criado diante de tudo que um estudo formal poderia oferecer lá no Egito. Ele era um homem extremamente rico e ele mata um homem e com medo ele foge do Egito. Quando ele estava no palácio, Deus não falou com ele assim. E ele talvez pensasse, aquele Moisés lá do palácio ficou para trás, a minha vida mudou totalmente. Agora, quando Deus age, não tem ninguém que fique igual. Ninguém que permaneça no mesmo lugar. Hoje a gente vai aprender aqui o que acontece quando Deus chama alguém e quando Deus tem uma missão para essa pessoa. Ele transforma
crises em propósito, passado em testemunho e impossibilidades em uma nova missão. Preste atenção aqui. É preciso que primeiro a gente consiga sempre, agora estou pensando em nós aqui assentados, pessoas que estão porventura nos ouvindo depois. Nós precisamos entender a nossa história. Olha, nós não estamos soltos no mundo. Você não nasceu por acaso em lugar nenhum. Você não está trabalhando hoje por acaso em algum lugar. Não, nossa vida tem um propósito, a nossa história tem uma trama celestial envolvida nela. Moisés tinha uma história de sobrevivência. Esse menino nasceu e havia uma espécie de pena de morte para as crianças lá no Egito na época que ele nasceu. E ele foi colocado dentro de um cesto e jogado num rio, e ali a sua irmã e a sua mãe têm a oportunidade de criá-lo como se fosse uma ama de leite mesmo. Ele foi poupado. Moisés foi cuidado, guardado por Deus lá no seu nascimento. Estar vivo não era acaso. Não era uma consequência, não era uma coincidência, não. Moisés está dentro dos propósitos de Deus. A sobrevivência de Moisés tinha um objetivo. Cada um de nós aqui tem uma história diferente. Todos nós, semelhantemente a Moisés, Deus tem um objetivo na nossa vida. É porque às vezes nós não costumamos pensar assim, né? Pensa aí no lugar que você nasceu. A dona Ruth nasceu lá em Toné, ou em Aquidauana, dona Ruth. Toné. E está aqui conosco hoje. E assim cada um de nós tem uma história. E lá, quando você nasceu e quando eu nasci, já havia o propósito de Deus definido na nossa vida. Será que hoje, você com a idade que tem, pensa sobre isso? O que é que Deus está costurando na tua vida? O que é que Deus está desenvolvendo na tua vida hoje, no ponto da vida que você está, seja com quase 90 anos como a dona Ruth, ou seja com 20, com 30? Você faz alguma reflexão acerca disso? Existe o objetivo de Deus. Estarmos onde estamos não é coincidência, não é mera coincidência. O tempo não desfaz as promessas, os planos de Deus. Vejam, Gênesis 15, falando a Abraão da sua descendência, Abraão não tinha nem filhos ainda. Deus fala assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia. Deus já fala para Abraão que não tinha nenhum filho. Olha, os seus descendentes, eles vão ser levados para uma terra distante, eles serão como peregrinos naquela terra. E mais, diz Deus, eles sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que escravizá-los, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Que maravilha a fidelidade de Deus. Passam-se muitos anos. Abraão é pai, Abraão é avô, e aquela multidão vai surgindo de descendentes. E agora está o tempo em que esse povo é escravo no Egito. E Moisés é da linhagem de Abraão. Um dos filhos de Jacó, neto de Abraão. Que maravilha, fidelidade de Deus. Gente, se você crê em Deus, você é povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo. E quem estabelece essa aliança é o próprio Deus. Como é maravilhoso podermos, independente das circunstâncias que vivemos, saber: sou povo de Deus. Deus tem uma aliança com minha vida. Deus, ele se importa comigo. Mas não é só isso. Nós não podemos esquecer quem é Deus. Como é Deus? Moisés, ele estava lá nessa região desértica, cuidando de ovelhas, de animais, tendo uma vida pacata.
uma vida rural para aquele contexto, e ele vai saber que Deus faz aliança com o seu povo e é fiel. Deus fala para Abraão do meio daquele arbusto lá, pegando fogo. Eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês sabem que para que a gente faça fogo, é preciso da combustão, é preciso do material, no caso aqui era uma árvore, mas é preciso que o combustível, que no caso era a árvore, se consumisse. Você queima, sai o fogo, sai a energia da madeira, mas ela vira cinzas depois. E Moisés olhou aquilo e viu uma árvore pegando fogo e falou assim: "O que é isso? Queima, mas não se consome. Eu vou lá perto para ver." Gente, Deus, ele, nas coisas mais complicadas para nós, é simples para ele. Como essa manifestação do fogo em um arbusto que não se consome e a própria presença de Deus. Eu estou com um pouco mais de idade do que a maior parte aqui, e na minha vida eu já vivi situações que eu achava assim: isso aqui é o fim. Isso aqui agora, não, daqui para frente, não tem mais solução, não. Desconsiderando quem é Deus. Porque em todas essas situações, Deus foi fiel e demonstrou o seu poder para governar, para dirigir todas as coisas como ele quis. Eu não sei você, talvez você que está me ouvindo, em algum momento já pensou: ó, acabou. Ou acabou o casamento, ou acabou o meu relacionamento com meu filho, ou acabou o meu relacionamento com o meu marido, não sei. Mas você está desconsiderando Deus e o poder de Deus. Se você é servo de Deus, não acabou. Olha esse Moisés, 80 anos de idade. Deus demonstrando para ele o seu poder num arbusto só para chamar a sua atenção. E aí Deus vai falar com Abraão. Deus cria tudo e governa todas as coisas. Deus governa as pessoas que você conhece, Deus governa os líderes que você já ouviu falar e conheça. Deus é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Toda a história está no radar e na autoridade de Deus. O que é que você tem achado difícil demais? O que é que você tem, às vezes, colocado diante de Deus? Eu não acredito que isso possa acontecer. Porque é sobre isso que eu estou falando agora. Creia, Deus dirige e governa tudo. Deus governa homens, Deus governa animais, Deus governa a natureza, Deus governa e dirige todo o universo. Deus é santo em qualquer lugar. Quando Deus manifesta-se a Moisés e Moisés vai se aproximando, Deus fala assim: para aí, tira a sandália dos pés. O lugar aqui é santo, Moisés. Agora, pensa bem, esse Moisés ele não ia à escola dominical, ele não ia na igreja. Olha, é um relacionamento extraordinário esse de Deus aqui. E Deus fala: tira as sandálias dos pés. E o momento era tanto impacto emocional, visual, que Moisés tirou as sandálias. Devia estar com os pés sujos aquele Moisés, hein? Mas ele tira a sandália e Deus fala com ele do meio daquele arbusto. Isso vale para lembrar-nos que todas as vezes que nós estamos aqui na igreja, Deus está presente. Isso aqui é lugar santo. Mas não é santo porque essas cadeiras são santas, porque o hotel é santo, nada disso. É santo porque Deus se faz presente. E onde Deus se faz presente, tudo se torna santo. Aí é lugar santo a tua casa, a minha casa. Onde nós estamos, lá na fila do supermercado, é lugar santo, porque você crê em Deus, o Espírito Santo habita em você. Na fila do banco, lá onde você trabalha toda semana. Você tem pensado sobre isso? Que o lugar que você está, existe ali a manifestação do poder de Deus por meio da tua vida? É por isso que quando a gente ora a Deus,
as coisas podem acontecer, podem ser transformadas, pessoas podem ser curadas, relacionamentos podem ser restaurados por causa de cada um de nós, mas porque Deus está presente na nossa vida. Deus faz presente onde estamos. E alguns de nós têm tido muito receio, têm tido muito medo, às vezes, em algumas das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Nossa atitude deve ser de reverência e temor. Não medo, mas reverência e temor. Moisés, o texto bíblico que lemos, diz que ele teve medo, muito medo. O santo temor faz bem para qualquer um de nós. Nunca perca de vista esse temor santo no coração pela presença e pela manifestação de Deus. O santo temor beneficia aquele que crê. E, finalmente, nós precisamos clamar a Deus e esperar. Clamar a Deus e esperar. Deus vê o sofrimento daquele povo. Ele diz, Moisés, eu tenho visto o sofrimento na vida do meu povo. E olha, Moisés teve 40 anos de experiência no Egito, 40 anos de experiência na roça, no deserto. E agora Deus vai chamá-lo para mais 40 anos. Se ele pensava que tinha aposentado, não tinha. Pois Moisés vai trabalhar, ser instrumento nas mãos de Deus mais 40 anos. Às vezes a gente com 20, 30 anos acha que não dá para fazer mais nada. Algumas pessoas falam, já passou minha época. Quem te falou? Se você está vivo e está respirando, a sua época é agora. É hoje. Se esse coração seu está batendo, a tua época é hoje. Deus tem coisas muito grandes para fazer por meio de nossas vidas. Eu não estou falando que, olha, é natural que a igreja evangelize, fale de Deus para as pessoas, mas não é disso que eu estou falando da tua vida, no contexto que você está. Deus ainda tem muita coisa para fazer por meio da tua vida, por meio da minha vida. Por que Deus não libertou esse povo? Eu sempre faço essa pergunta. Bíblica. Por que Deus não libertou esse povo quando Moisés estava lá no Egito, dentro do palácio, filho da filha do faraó, com toda a autoridade, com possibilidades financeiras? Deus esperou mais 40 anos desse homem no deserto. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Deus estava quebrando Moisés orgulhoso, ser humano. E não se iludam, nós também podemos ser prepotentes, orgulhosos. Eu gosto de lembrar do texto em que Atos dos Apóstolos mostra o apóstolo Paulo chegando em Jerusalém depois da sua conversão, e ele naturalmente pensou, eu sou homem preparado para lidar com esse negócio de evangelho aqui em Jerusalém. Eu conheço os líderes judeus, eu conheço essa turma toda, eu conheço muito bem a filosofia grega, eu conheço muito bem os corredores das autoridades em Jerusalém, tanto judeus como romanos. E ele chega lá, Deus manda ele embora. Quando ele pensa que ele é o homem preparado, os irmãos de Jerusalém, os apóstolos, falam, olha, você não pode ficar aqui não, você tem que ir embora. E eu creio que Paulo estava pensando, se não sou eu, como é que vai esse evangelho para frente aqui? E Deus bota ele lá no deserto da Arábia, 12 anos, para ficar orando, estudando. Deus não precisa dele naquele tempo. Deus não usa Moisés no palácio porque ele não precisa. O tempo de Deus ainda não havia chegado. Existe um tempo para tudo. Existe tempo para a gente namorar, casar, ser mãe, pai. Existe o tempo de Deus. Quando o texto diz que viu o sofrimento do povo 40 anos depois, vocês pensam que esse povo já não estava sofrendo antes? Mas é porque o povo de Deus agora está sofrendo de um jeito que começa a clamar. Mulheres estão orando, Senhor, eu não aguento mais ver o meu filho apanhar desse povo egípcio. Homens clamam, eu não aguento mais ser humilhado.
Crianças começam a clamar: eu não suporto mais ver meu pai apanhando, eu não suporto mais passar por tudo que estamos passando. E o tempo de Deus então chega. Ó, existem coisas e existem tempos na nossa vida que parece que Deus não está agindo. Não é nada. É porque ainda não chegou a hora, bobo. Ainda não chegou a hora. Diz o texto que ele ouviu o gemido do povo. Vocês sabem que gemido, ele expressa dor, angústia, tristeza profunda. E o povo então começa a gemer para Deus. E Deus já está preparando um homem que tem 80 anos. 40 no Egito e 40 lá no deserto. E qual era o drama? Eles perderam tudo. Eles agora não eram mais proprietários, as casas deles foram tomadas pelo governo, as propriedades que eles tinham foram tomadas pelo governo, toda a economia do rebanho deles foi tomada pelo governo. Esse povo não é nada a não ser escravos, perseguidos, mortos por um governo tirano. Quando parecia que a situação não podia mais melhorar, que o povo já estava acostumado a sofrer, Deus já estava realizando algo grande. E aqui eu quero falar para nós assim. Às vezes, na perspectiva da vida, do jeito que ela é, nós pensamos que a tendência ou é piorar, ou não há saída ou solução para o nosso problema, para a nossa dor, para a nossa dificuldade. E eu quero te dizer hoje, por meio desta santa palavra de Deus, Deus pode estar construindo algo grande por meio da tua vida, da minha vida. Isso se chama esperança da fé, esperança cristã. Deus está sempre tratando, trabalhando nossas vidas. Deus agora luta para libertar todos aqueles que o temem. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra espaçosa. Esse povo já estaria achando muito bom de não ser mais escravo. Deus fala: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para a terra da promessa. A nossa vida aqui, ela é assim, ó, muito rápida. E quanto mais eu faço aniversário, mais eu percebo isso. Rápido. Passou assim, ó. Eu às vezes vou lá visitar a Dona Ruth e falo para ela como é que era lá na época do Toné, e ela me conta as histórias, coisas que eu vejo que ela dá a impressão para ela que faz tão pouco tempo. Que a Dona Ruth é a nossa anciã maior. A vida passa assim, gente, muito rápido. Mas agora era o tempo de sair do Egito, era o tempo de ter uma mudança radical na vida. Agora sim, a luta de Moisés está em harmonia com a luta de Deus. Lá, 40 anos antes, quando Moisés mata um egípcio para defender o povo de Deus, Deus ainda não tinha chamado ele para nada. Talvez ele tenha pensado, eu agora, como o apóstolo Paulo, agora eu vou resolver a situação. Olha, Deus usa sempre pessoas, mas ele usa pessoas na hora certa, tratadas, trabalhadas pelo tempo, pela dor, pelo sofrimento. Moisés havia se adiantado. A gente precisa confiar em Deus e aprender a esperar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus vai agir no tempo exato. Diz o texto que Deus fala para ele: agora vá, pois eu envio você ao faraó. A Bíblia não registra isso, né? Mas Moisés, ele tenta de todo modo se esquivar dessa missão. Ele fala: eu imagino, se fosse eu, gente, eu ia pensar assim, mas logo eu. O senhor que está com esse negócio de libertar o povo, o senhor podia ir lá e libertar de uma vez, não me põe nisso, não. Mas parece que Deus sempre escolhe umas coisas difíceis, umas mulheres que não podem ter filho para ser a mãe da promessa. Olha que coisa difícil. A maioria das mulheres citadas na Bíblia com o registro do nascimento de seus filhos, uma boa parte delas eram estéreis. Não podiam ter filhos.
Por que Deus não escolhia uma que podia? Tantas. Mas o poder de Deus se manifesta em fraquezas nossas. Agora o povo já estava até gemendo. Existe uma diferença muito grande entre as lutas do povo que acredita em Deus de verdade e dos que não acreditam. Os que não acreditam normalmente lutam por coisas desse tempo, coisas temporais. Os que acreditam lutam pelas coisas temporais, mas os seus olhos e corações também estão ancorados na eternidade de Deus. E Deus age de uma forma espetacular por meio das nossas vidas. E como é bom quando nós vemos uma situação sendo revertida, sendo transformada na vida. Este povo pode ter confiança na fidelidade de Deus. Se ele prometeu, ele irá cumprir. E existem muitas promessas na Bíblia para o povo de Deus. Talvez um de nós, ou mais de um aqui, esteja hoje vivendo um deserto. Alguns podem pensar assim: eu já perdi tempo demais. Olha, eu já errei demais. Eu já não acredito mais, pastor. O senhor vai me desculpar, mas eu não acredito mais. Agora, o Deus que estava lá na sarça ardente com Moisés é o mesmo que está conosco hoje. É o mesmo Deus. Ele não muda, não tem variação de mudança no ser de Deus. Ele continua vendo as lágrimas. Deus observa cada um de nós, nossa tristeza, nossas dúvidas, nossos arrependimentos, nossos sonhos. O que parecia ser atraso era o preparo de Deus. O que parecia ser silêncio era a providência de Deus no tempo. E finalmente o que parecia o fim era só um começo. Espera em Deus. Ele certamente agirá. Ou, melhor, ele já está agindo na sua vida, na minha vida. Ainda não acabou. Essa foi a mensagem que Moisés recebeu em meio àquela manifestação da presença de Deus. Essa é a mensagem que eu quero que você e eu saiamos daqui nessa noite para vivermos esta semana. Ainda não acabou. Coisas novas vão surgir na nossa vida. Coisas diferentes que vão dar um colorido diferente à nossa vida. Creia nisso. Descanse em Deus, seja lá qual for a interrogação que porventura exista na sua vida hoje. Ainda não acabou, só está começando o que Deus está fazendo. Que Deus, assim, abençoe cada um de nós aqui nessa noite. Que Deus abençoe nossos sonhos. Que Deus abençoe nossas famílias. Que Deus abençoe o que precisa ser consertado na nossa vida. Fecha os olhos, vamos orar. Vamos colocar diante dele toda a nossa expectativa. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nunca abandona o seu povo. Eu sei que às vezes nós somos ansiosos, muito ansiosos. Às vezes nós desanimamos muito rápido, mas o fato é que o Senhor tem uma aliança com quem crê no Senhor. O fato é que essa aliança é firmada por ti em Cristo Jesus e o Senhor não desfaz essa aliança. Meu Deus, nós às vezes nem percebemos o toque do Senhor diariamente em nossas vidas, mas nesta noite somos despertados por tua palavra a crer, a entender que o Senhor está trabalhando em nossas vidas e por meio delas. Portanto, Pai, eu quero suplicar ao Senhor que haja restauração de sonhos em nossas vidas, que haja restauração de algo que porventura tenha se perdido, que haja, meu Deus, a concretização da bondade do Senhor na vida de cada um aqui, de cada um, do povo do Senhor. Ah, meu Deus, permita que vivamos durante esta nova semana com esperança, com alegria,
com determinação, porque o Senhor é conosco, porque ainda não acabou, porque a nossa vida não é uma coincidência, não é um acaso, é plano do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para que o teu nome seja engrandecido e honrado. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.